Não, esse vídeo não é para te dizer que não é para você se cobrar, mas também não é para dizer que você tem que se cobrar até chutar o balde, mas sim sobre como calibrar a cobrança para o seu nível, fazendo com que você fique mais confortável com aquilo que você está fazendo e também tenha melhores resultados. O legal dessa estratégia é que ela leva em consideração o seu nível atual e funciona com qualquer atividade que você queira fazer com consistência e que você esteja querendo evoluir nela. Acho que podemos pular a parte do porquê é importante calibrar a cobrança nas atividades. Afinal, imagino que todo mundo já tenha deixado de fazer alguma coisa porque se cobrou de menos e isso não gerou urgência para aquela atividade, não gerou relevância para aquela atividade e ela só foi largada de lado lá e um dia eu faço. E também provavelmente já deve ter deixado de fazer algo porque se cobrou demais. Ah, vou fazer uma hora de alguma coisa, não fez essa uma hora porque achou muito pesado. Aí no outro dia chegou, ah, beleza, agora eu vou fazer duas que também não funcionou por motivos, né? Então acho que essa parte dá para pular, todo mundo já viveu isso. Podemos ir direto para as estratégias de calibração. Vamos começar falando das atividades que você já tem algum convívio, que você já faz, mas que talvez não estejam no nível que você gostaria. São aquelas atividades que você de repente já faz ali uma vez por semana, ou duas, ou enfim, que você gostaria de aumentar isso, ou são atividades que você faz esporadicamente, que você gostaria de ter uma consistência melhor, né? Mas a questão é que você já tem algum dado para se basear. Você já sabe que você faz ali numa certa frequência, mesmo que não seja consistente, e que você consegue fazer durante um determinado tempo, que também talvez não seja consistente, mas você já sabe mais ou menos quais são os seus limites em relação àquela atividade. Por exemplo, ah, eu já faço exercício durante meia hora, só que eu não consigo ter consistência. Eu faço, sei lá, uma vez na semana, daí na outra eu faço duas, daí na outra eu faço uma, daí na outra eu faço três, enfim. O importante aqui é saber que você consegue fazer meia hora e que de repente né, você já conseguiu fazer 3 dias, que você conseguiu fazer dois, que você conseguiu fazer um, porque é essa a base que nós vamos usar para os próximos passos. Mas talvez você esteja começando uma atividade do zero e ainda não tenha essa base de dados para ter essa comparação. Então, antes de nós irmos para o próximo passo, vamos falar como que você faz se você estiver começando algo do zero. E uma estratégia muito boa para isso é deixar ali algumas sessões livres para fazer aquela atividade, sem cobrança nenhuma. Você só fala, ah, vou fazer tal atividade e deixa livre. Geralmente ali, talvez uma semana, se for alguma atividade que você queira ter uma consistência semanal, você deixa uma semana livre e vê como que você se comporta. Quais os dias que você vai fazer, quais você não vai, por quanto tempo vai fazer aquilo. E daí esses dados são usados para a próxima etapa. Tipo quando eu comecei a correr, eu não sabia o que esperar, se eu ia correr 100 metros, se eu ia correr 1 quilômetro, se eu ia correr 10, enfim, eu não fazia a menor ideia do quanto que eu ia conseguir correr. Então, antes de eu colocar qualquer meta, qualquer coisa do gênero, eu saí um dia, simplesmente fui correr, até cansar. Durou 500 metros esse teste? Durou 500 metros esse teste, mas agora eu tinha uma base para saber quanto que eu realmente conseguia correr, quanto que era não confortável, né? Porque foi uma situação, mas eu já tinha um ponto de partida para conseguir me cobrar nas próximas vezes e entender mais ou menos qual que era o meu progresso. E quando eu saí a segunda vez, eu já sabia o que esperar. 500 metros já era mais ou menos garantido. E aí, tudo que viesse depois disso seria lucro, né? Seria o progresso que eu iria usar para a terceira sessão ter uma base mais ou menos do quanto que eu ia progredir a cada sessão. E quanto seria realista eu me cobrar no próximo treino. E assim, nesse momento de teste é bem importante mesmo que tenha o mínimo de cobrança possível. É só para ver mesmo quais são os seus limites, você conhecer ali quais são as suas características na prática, porque pensar é uma coisa, na prática é outra. E aí você consegue entender melhor quais são as limitações, qual é a realidade em relação àquilo, quanto que você realmente faz para ter uma cobrança realista. Não, às vezes a gente se cobra fazer alguma coisa 2 horas e enquanto de repente o realista por um momento seria fazer 20 minutos. Se eu tivesse saído aquela primeira vez para correr com a cobrança de chegar nos 5 quilômetros, provavelmente eu ia parar numa ambulância. Então, assim, tem que ter esse realismo, né? Aí beleza, já temos os dados, seja porque você já fazia aquela atividade e já sabe mais ou menos como funciona, seja porque você testou agora e já tem, né, mais ou menos ali como que você se comporta na prática. Agora, para a segunda semana, entramos na parte da estabilização, ou seja, só se acostumar ali com a cobrança. Então mantém exatamente os mesmos resultados da última semana, só que nessa semana você vai fazer com um pouco mais de compromisso, vamos dizer assim. Então, na semana de teste você fez uma vez durante meia hora.
Beleza. Nessa segunda semana, você se cobra fazer só uma vez também durante meia hora. E ver como que você vai se sentir, se vai dar certo, se vai dar errado, se você vai até às vezes fazer mais, né? Lembrando que esse é o mínimo que você vai se cobrar a fazer, mas nada impede que você faça mais tempo e daí isso vai te dar mais dados para que você consiga progredir na próxima semana. E na terceira semana já dá para começar a adicionar cobrança, com base naqueles dados que foram tirados ali das semanas anteriores. Então, foi tudo bem ali nas 2 primeiras semanas, fazendo uma vez de meia hora? Beleza. Agora, talvez seja o momento de tentar uma vez de 45 minutos ou 2 vezes de meia hora. E aí, agora você vai adaptando ali ao seu objetivo, até onde que você quer chegar. Mas sem chutar o balde também, né? Indo aos poucos. E na semana é importante você verificar como você está se sentindo com essa adição. Né? Se foi tudo bem, se foi tranquilo, se foi difícil, se está desconfortável, se você está se sentindo muito solto ou muito sobrecarregado. E aí daqui para frente é você ir escalando essa cobrança até chegar no nível que você quer. E sempre se observando, essa parte mais importante do processo. Em toda etapa, toda alteração que você for fazer, toda adaptação, sempre se observa como que você está se sentindo, se está tudo indo bem, se não está, se está se sentindo bem, se está se sentindo com muita pressão. Porque se você ficar desconfortável o suficiente para sua performance cair, é porque alguma coisa está errada. Ou você está se cobrando de menos e não está gerando urgência, ou está se cobrando demais e está gerando sobrecarga. E lembrando também que é natural da vida ter momentos bons e ruins ao longo do processo, né? Sempre vai ter aquele dia que a gente vai acordar com gripe, que não vai dar para performar tão bem quanto num dia normal. Também vai ter aquele dia que nós vamos acordar mais animados e que vai dar para se cobrar mais e entregar uma performance melhor do que nos outros dias. Essa oscilação é normal e não tem o que a gente fazer, vai acontecer. O nosso papel é saber reagir a cada uma delas. Outra coisa que pode acontecer, principalmente se você está começando do zero, é dar ruim ali na primeira semana. Você tenta fazer atividade sem cobrança e não faz nada. O que é bem normal, na verdade. Mas o importante dessa primeira semana, dessas primeiras semanas, na verdade, é você conseguir dados, é você ver ali como que você se comporta na prática. Então, não existe falha, basicamente. Se não deu certo, entende por que não deu certo e melhora para a próxima. Então, não consegui fazer. Beleza, então o que você precisa de cobrança mínima para que você consiga fazer na semana que vem com sucesso? Se você precisar, talvez, definir um dia e um horário para fazer essa atividade, então pode ser que funcione. Claro, se você precisar colocar cobrança, né? Paciência. Mas se você conseguir só, né? A tal dia, tal hora eu vou começar a fazer, só que deixa ali a intensidade e o prazo livres, né? Para que você consiga testar isso na prática sem acabar se sentindo mal, né? Por não ter feito aquilo. E eu falei de ajustes semanais porque costuma ser um prazo interessante para a maioria dos casos, não fica nem muito pesado nem muito leve. Mas claro, se você quiser deixar um ajuste diário de repente, tá tudo bem, né? Vai ficar um pouco mais pesado, mas aí cada um sabe dos seus prazos, das suas metas e das suas urgências. Assim como se você quiser deixar essas atualizações mais longas, né? Deixar quinzenal ou mensal, também vai funcionar, só que daí acaba levando um pouco mais de tempo. Mas cada um com as suas realidades e com aquilo que funciona individualmente. A lógica geral é testa, mantenha consistência, calibra o que precisar e com todos esses dados se cobra adequadamente.